Pedro sempre se sentiu mais à vontade em meio às tintas e telas do que em conversas familiares. O estúdio pequeno, em um canto afastado da cidade, era seu refúgio. Com suas paredes cobertas de obras em andamento, ele se perdia na criatividade, buscando uma forma de expressão que muitas vezes lhe parecia distante quando se tratava de sua própria vida. O silêncio de seu ateliê contrastava com o barulho de lembranças dolorosas de um passado que preferia esquecer. O relacionamento com seu pai, Jorge, havia se deteriorado com o tempo, especialmente após aquela discussão acalorada sobre o futuro de Pedro. Para Jorge, o filho deveria seguir uma carreira mais tradicional, enquanto Pedro sonhava em se tornar um artista reconhecido. Essa divergência se transformou em um abismo entre eles, e as palavras não ditas pesavam em seus corações. Certa manhã, enquanto organizava suas tintas, o telefone tocou, quebrando o silêncio. Era Mariana, sua mãe. A voz dela tremia ao informar que Jorge havia sido diagnosticado com uma doença terminal. A notícia deixou Pedro paralisado. Uma tempestade de emoções invadiu sua mente. Dor, arrependimento e uma súbita vontade de se reconectar. Após o telefonema de Mariana, Pedro sentou-se em sua cadeira, a mente fervilhando. A notícia sobre a doença de Jorge ressoava em sua cabeça, repetindo-se como um eco de culpa e medo. Ele se lembrava das últimas palavras que trocara com o pai, palavras carregadas de raiva e descontentamento. A imagem de Jorge, frustrado e decepcionado, cortou Pedro como uma faca. Ele sempre soubera que as coisas não estavam bem entre eles, mas nunca imaginara que o tempo poderia se esgotar tão rapidamente. Enquanto a manhã se transformava em tarde, a luz do sol filtrava-se através da janela, iluminando o caos do estúdio. As tintas, geralmente sua paixão, agora pareciam apenas um lembrete de sua solidão. A cada traço que fazia, Pedro se perguntava se deveria visitar seu pai ou permanecer distante. O orgulho e a dor o impediam de tomar uma decisão. O que ele diria a Jorge? E se ele não quisesse vê-lo? No fundo de sua mente, Mariana o atormentava, tentando convencê-lo a ir ao hospital. Ele é seu pai, Pedro. Precisamos aproveitar esse tempo. Ela insistira em sua última ligação. Mas a voz de sua mãe, embora cheia de amor, também trazia um peso insuportável. A ideia de enfrentar Jorge e suas emoções o apavorava. A noite chegou e Pedro ainda estava em dúvida. Lembrou-se de Ana, sua amiga, que sempre o encorajava a enfrentar seus medos. O olhar dela, cheio de compreensão e determinação, surgiu em sua mente. Depois de uma longa noite de reflexão, decidiu que não poderia mais fugir. Com um suspiro profundo, Pedro finalmente se levantou, sentindo uma mistura de determinação e trepidante insegurança. A manhã seguinte chegou mais rápido do que Pedro esperava. O sol brilhava, mas ele não conseguia sentir sua luz. Caminhando pelas ruas conhecidas, cada passo em direção ao hospital parecia um peso insuportável. O ar estava pesado e carregado de sentimentos não resolvidos. Ele se lembrou de tantas vezes em que passara por aquelas ruas, sem pensar em como as coisas podiam mudar tão rapidamente. Ao chegar ao hospital, um nó se formou em seu estômago. As paredes brancas e frias, o cheiro de desinfetante e o murmúrio das conversas ao redor eram quase insuportáveis. Pedro hesitou diante da porta do quarto de Jorge, a mão parada no botão da maçaneta. O coração batia acelerado, e sua mente revivia cada desavença, cada palavra dura trocada entre eles. "O que vou dizer?" pensou angustiado. Finalmente, ele respirou fundo e empurrou a porta. Jorge estava ali, pálido e frágil, envolto em lençóis brancos. A imagem do pai, que sempre fora tão forte e imponente, agora o desarmou. Pedro sentiu um misto de amor e dor. Os olhos de Jorge se abriram, e um sorriso fraco apareceu em seu rosto. "Pedro,
Você veio, disse ele, a voz arrastada e fraca. Pedro se sentou à beira da cama, incapaz de responder. O silêncio se instalou entre eles, pesado e desconfortável. Olhar para Jorge era como olhar para um espelho quebrado, refletindo um passado que ambos desejavam consertar, mas que parecia tão distante. O pai tentava encontrar as palavras, mas a tensão no ar tornava tudo mais difícil. Nesse instante, Pedro se viu confrontado não apenas com a fragilidade de Jorge, mas com a fragilidade de suas próprias emoções. A luta interna entre o que sentia e o que precisava dizer pulsava intensamente. O silêncio que pairava no quarto era denso, quase palpável. Pedro sentiu as palavras presas na garganta como se tivessem medo de serem liberadas. Jorge olhava para ele, os olhos cheios de tristeza e expectativa. O peso do que não fora dito pairava entre eles como uma nuvem escura. Pedro finalmente se permitiu respirar fundo e, com um gesto hesitante, segurou a mão do pai. O toque era suave, mas trazia uma sensação de conexão que ele não sentia há anos. Eu não sei o que dizer, pai, Pedro murmurou, a voz embargada. A gente nunca se entendeu. Jorge fechou os olhos por um momento, como se as palavras de Pedro fossem uma faca que o cortasse profundamente. Eu sei, respondeu ele, a voz fraquejando. Sempre quis que você fosse algo que eu não pude ser. Eu queria te proteger do que achava que era um erro. As palavras de Jorge trouxeram à tona lembranças que Pedro tentara enterrar. Os momentos em que seu pai o forçou a seguir um caminho que não era seu, as discussões acaloradas sobre o futuro e a dor de sentir que nunca era bom o suficiente. Mas enquanto olhava para o homem à sua frente, ele percebia que Jorge também carregava seus próprios fardos e arrependimentos. Eu queria que você fosse feliz, mas não sabia como ajudar, Jorge continuou, lágrimas nos olhos. A vulnerabilidade do pai tocou algo profundo em Pedro. Ele sentiu a raiva e a dor começarem a se dissipar, dando lugar a uma onda de compaixão. Eu não queria te machucar, Pedro disse, sentindo-se mais leve. Eu só queria ser quem sou. O coração de Jorge parecia estar se abrindo, assim como o de Pedro. Eles estavam finalmente começando a se entender, um passo de cada vez. Pedro sentia um alívio inesperado. A conversa com seu pai, embora dolorosa, parecia ter curado feridas antigas. O silêncio no quarto agora era mais suave, como se houvesse uma paz recém-descoberta entre eles. Jorge, com um leve sorriso nos lábios, apertou a mão do filho e o olhou com uma ternura que Pedro não se lembrava de ter visto antes. Pedro, quero que saiba que sempre tive orgulho de você, mesmo quando não soube demonstrar, Jorge disse, a voz suave. As palavras surpreenderam Pedro, que sentiu um calor preencher seu peito. Ele se inclinou, abraçando o pai com força, num gesto que parecia resumir anos de palavras não ditas e sentimentos guardados. Esse abraço representava o perdão, o amor e o reconhecimento de ambos. Jorge segurou Pedro por alguns instantes, com um olhar distante, como se soubesse que o tempo estava acabando. Siga seu caminho, filho. Seja feliz, murmurou, suas palavras carregadas de despedida. Quando Pedro deixou o hospital naquele dia, sentiu que algo havia mudado dentro dele. A mágoa deu lugar à serenidade, e ele compreendeu que amar e perdoar era o maior presente que poderia ter dado a si mesmo e ao pai. E agora, eu convido você, que acompanhou essa história, a fazer uma pausa e refletir. Existe alguém em sua vida com quem você precisa se reconciliar? Alguém com quem ficou uma mágoa, um pedido de desculpas ou um gesto de carinho que ainda não foi feito? Lembre-se, às vezes, uma palavra ou um abraço podem ser o elo que faltava para transformar um relacionamento. Se você gostou deste vídeo e sentiu que ele trouxe um pouco mais de luz ao seu dia, inscreva-se no canal Desenho da Fé.
Não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas possam se inspirar e refletir conosco. Vamos juntos espalhar mensagens de fé, transformação e gratidão pelo mundo. Até a próxima reflexão.